Boa tarde a todos. Vamos aproveitar esse momento de almoço. A gente tem uma agenda apertada em função da participação do presidente. Então, eu gostaria de, primeiramente, chamar a Apex para fazer uma breve colocação, patrocinadora e apoiadora do nosso simpósio. Sebastião, pode passar o microfone, por gentileza? Boa tarde a todos. Eu preparei uma apresentação rápida. Na verdade, em primeiro lugar, queria agradecer o convite da Allshop para a participação da Apex no evento. A gente tem, historicamente, uma ligação muito maior com o segmento industrial e agora com o segmento de agronegócios, mas a nós nos interessa muito essa aproximação com o varejo, com as franquias, com as grandes marcas, porque a gente enxerga um potencial grande de negócios de internacionalização nesse segmento também. E a gente vai desviar um pouco agora o assunto de tudo que já foi conversado aqui hoje, falando um pouco de competitividade e de internacionalização de marcas. Quem está com o passador para... obrigado. A Apex, então, para quem não conhece, é a Agência Brasileira de Promoção de Exportação e de Investimentos. Atualmente, nós estamos vinculados ao Itamaraty, ao Ministério das Relações Exteriores, o que deu uma capilaridade ainda maior para o negócio da Apex, devido à parceria com as embaixadas e, sobretudo, com o setor comercial dessas embaixadas. E a gente tem uma atuação em 3 eixos principais: promoção de exportações, atração de investimentos estrangeiros para o Brasil e internacionalização de empresas, que é o foco que a gente vai conversar um pouco mais aqui. O próximo, por favor. Nesse sentido, para a atuação nesses 3 eixos, a gente trabalha com 5 pilares principais, que é inteligência de mercado, que a gente trabalha aí com estudos e análises de mercados para proporcionar melhores oportunidades de negócios, tanto para exportação, quanto para internacionalização, quanto para a atração de investimentos estrangeiros para o Brasil. Segundo pilar, qualificação empresarial, e aí a ideia é trabalhar com capacitação, com consultoria, assessoria, para incrementar a competitividade dos negócios, das empresas, dos produtos brasileiros e promover a cultura exportadora das empresas. O próximo pilar, a promoção de negócios e imagem, e aí é o que talvez a maioria de vocês conheçam a Apex pela organização de feiras, de eventos no exterior, de programas de marketing de relacionamento, mas a ideia principal desses projetos é facilitar acesso a mercados internacionais, diversificar os destinos das exportações brasileiras e desenvolver e fomentar a cultura exportadora e uma melhor percepção internacional, dos negócios. O quarto pilar, que é o que a gente vai falar mais especificamente aqui, é de estratégia para a internacionalização, que a ideia é auxiliar os negócios, as empresas, as marcas, na definição das estratégias para o avanço do processo de internacionalização de negócios. E o quinto pilar, atração de investimento, que é aí a busca de capital estrangeiro para desenvolver e para fomentar os negócios aqui no Brasil. O nosso programa de internacionalização, ele é um conjunto de soluções e técnicas para apoiar as empresas que se interessarem em se lançarem no mercado internacional, além das exportações. E aí o programa serve para as empresas que querem se expandir, que já exportam, que já estão internacionalizadas e que queiram, porventura, diversificar os mercados de atuação. Para isso, a gente tem algumas soluções, e é isso que eu queria falar um pouco mais detalhadamente com vocês aqui, que são atividades de capacitação, cursos presenciais e à distância que a gente oferece para capacitação de internacionalização de negócios, de marcas. E aí a gente tem além dos cursos presenciais, a gente tem uma plataforma de capacitação à distância, que é o Passaporte para o Mundo, é www.passaporteparaomundo.com.br. Nessa plataforma vocês podem encontrar uma série de treinamentos, palestras, videoaulas que ajudam nessa questão da internacionalização de empresas. A gente trabalha também com missões de internacionalização, e aí não são missões de negócios propriamente ditas, mas são missões de imersão, que a gente ajuda as empresas que têm interesse
para internacionalização, a conhecerem mais profundamente os mercados que elas se interessam. A gente coloca em contato com prestadores de serviço, com escritórios que vão ajudar na questão de legislação trabalhista local, de obtenção de visto, e uma série de fornecimento de serviços locais. A gente trabalha ainda também com seminários sobre mercados estratégicos, e aí são apresentações de estudos, pesquisas, e todo tipo de informação que possa auxiliar a expansão internacional e minimizar os riscos que os negócios podem correr nesse processo de internacionalização. Apoio à instalação no exterior, e aí a gente possui 10 escritórios no exterior, e agora a parceria com as embaixadas e o setor de promoção comercial das embaixadas para ajudar nessa expansão. E a gente, por exemplo, no escritório da Apex em Miami, a gente tem uma incubadora, um escritório que pode receber as empresas, tanto fisicamente quanto virtualmente, para auxiliar nesse processo. E, por fim, o atendimento customizado, que é o que a gente chama de mentoria ou coaching, que, na verdade, é o auxílio para os negócios construírem um plano de expansão internacional, no sentido de tentar obter maior sucesso aí na empreitada internacional. Agora eu queria só dividir uns dados aqui com vocês. A gente fez uma pesquisa com o número de empresas, cerca de 230 empresas, para a gente sentir o grau de interesse e a necessidade que elas tinham nesse quesito internacional, e a gente fez algumas perguntas. A primeira delas foi qual o grau de importância da expansão internacional para o sucesso da empresa. E 83% das empresas disseram que é altamente importante essa inserção em negócios internacionais e em internacionalização propriamente dita. Uma outra pergunta que nós fizemos foi qual é a forma de atuação da sua empresa no exterior. Eu não sei se está fácil para visualizar aí, mas a gente levantou que as empresas, quando se lançam nos processos de internacionalização, o caminho mais percorrido é a instalação de escritório próprio no exterior. Ainda tem uma parte grande que trabalha somente com exportação, a instalação para assistência de pós-venda no exterior, armazém próprio para distribuição, e é interessante destacar ali o quinto, com 8,3%, que é o trabalho de internacionalização através de franquias. Uma outra pergunta que a gente fez foi se a empresa tem intenção de abrir operações próprias no exterior. E aí a gente está falando de escritório, loja, fábrica, franquia, distribuição, licenciamento de produtos. E aí fica claro o interesse das empresas aí dos negócios na internacionalização, porque 62% das empresas disseram que sim, que tem interesse em internacionalizar o seu negócio e a sua marca. E aí, por que a empresa busca expansão internacional? E aí o quadro está dividido em dois lados. O primeiro é no caso de internacionalização propriamente dito, de expansão de negócios, e o quadro branco, do outro lado, somente com operações de exportação. Mas a gente pôde perceber que as empresas disseram que buscam a expansão internacional e os processos de internacionalização para vender mais, para diversificar riscos e para proteger-se da volatilidade aí das oscilações no mercado doméstico. E é claro que tem uma série de outras questões de busca de inovação, de garantia de competitividade global, que também influenciam nessa questão. E aí a última questão aqui interessante é quais seriam os países para preferência de abertura de operação própria aí nos próximos 3 anos. E aí a gente tem ali com quase 70% de preferência os Estados Unidos, e é muito comum, a maioria das empresas que nos procuram, sobretudo para a internacionalização, a ideia é levar o negócio para os Estados Unidos mesmo. Aí, em segundo lugar, Colômbia, México, Argentina e Emirados Árabes Unidos. E aí é interessante os Estados Unidos pela pujança do mercado e os parceiros comerciais aí da América Latina. Esse slide aqui, a ideia era mostrar, como a gente está falando aqui de varejo, de marcas, de franquia, o tamanho do mercado de franquias. Acho que está pequeno para vocês ali, mas a ideia era só mostrar. Os Estados Unidos é o maior mercado, com cerca de 750 mil franquias. A China, o segundo maior mercado, mas o Brasil, o terceiro maior mercado, ali com 145 mil franquias, e o faturamento das franquias aí respondendo por cerca de 2,5% do PIB do Brasil. E agora, para finalizar, eu só queria dividir com vocês o resultado de um trabalho que a gente faz junto às entidades setoriais, que é a de priorização de mercados. Ele até
vai muito ali no que foi os mercados de destino, mas a gente faz um exercício de priorização de ranqueamento de mercado com os diversos setores, e esse é o resultado da ABF, né, da entidade que cuida de franquias, e que mostra que, para a internacionalização das franquias brasileiras, o principal interesse são nos mercados dos Estados Unidos, da Colômbia, de Portugal, Paraguai, China, México, Espanha e França, e depois, como mercados secundários, Peru, Chile, Argentina, Emirados Árabes Unidos, Panamá, Japão e Turquia. Diferentemente da pesquisa anterior, que mostrava o interesse geral para a internacionalização dos negócios, aqui é especificamente sobre franquias. E aí, só para ilustrar, eu coloquei aqui algumas das franquias e empresas que a Apex já atendeu nesse programa de internacionalização de empresas, e colocar a Apex, para finalizar, colocar a Apex Brasil à disposição de vocês, caso vocês queiram, além do trabalho todo que a gente já faz para a promoção de exportações, dizer que a gente tem agora esse programa também, que a ideia é auxiliar, ajudar na preparação das empresas para a internacionalização. Obrigado. Bom, queria agradecer a parceria da Apex com o Shop, na presença do Leonardo Machado. E eu gostaria de passar a palavra agora para a Márcia Sola, ela é diretora de pesquisa do IBOP. Fez um estudo muito interessante para apresentar aqui no nosso evento hoje. Então, Márcia, por favor. Pessoal, muito boa tarde. Eu vou falar aqui da frente, porque eu sou muito baixinha. Se eu ficar aqui, vai ficar parecendo que tem um ventrílogo falando, vai ficar só a minha cabeça e vocês ouvindo. Então, eu me sinto mais confortável ficando aqui, olhando para vocês e vendo que vocês podem me ver totalmente. Tenho que contar um segredo para vocês. Subir ao palco para falar depois do presidente dá um puta gelo na barriga. Mas tudo bem, vamos lá. Nabil, muito obrigada por mais esse convite. Luiz, muito obrigada. É sempre um grande prazer participar dos eventos que a Shop organiza. Eu tive a oportunidade de estar nos 2 últimos simpósios, já participei do Brasil Shop, estou fazendo roadshow, e é sempre muito bom encontrar um público tão qualificado e tão bons ouvintes, né? Queria dar um parabéns assim muito, muito grande para toda a equipe que organizou o evento. Vocês se superaram. Os 2 eventos anteriores foram ótimos, mas esse está simplesmente primoroso. E não é só a minha opinião, eu tenho ouvido isso de várias pessoas aí pelos corredores. Bom, como eu disse, eu participei dos 2 últimos eventos. Esse é o meu 3º simpósio. E eu queria convidá-los a dar uma pequena volta, um passeiozinho comigo, em como estava o momento e como nós estávamos há 2 anos atrás. Se vocês se lembram bem, o evento de Punta foi em abril, como aconteceu com todos, e era um momento em que o Brasil estava literalmente no olho do furacão. Tinha acontecido muita coisa ruim e tinha muito receio do que ainda estava por vir. Nós tínhamos tido 2015 péssimo, uma perda gigantesca de PIB, o Brasil já tinha perdido o grau de investimento, já tinha muita denúncia sendo feita, o impeachment ainda não tinha acontecido, mas a gente já estava assim, com uma quase certeza de que ele aconteceria num futuro muito próximo. Naquele evento, a pergunta da maior parte das pessoas que participaram era: até quando? Até quando vai essa crise? Todos nós sabíamos que a crise era grave, todos nós tínhamos clareza de que se tratavam de 2 crises distintas, uma política e uma econômica, embora no dia a dia ficasse tudo muito misturado, mas ninguém sabia ainda até quando iria. E estava todo mundo com muito medo, muito receio. Isso deixou o empresariado, isso deixou a população, de um modo geral, um tanto quanto paralisado. E era um pouco esse o sentimento daquela época. O que vai acontecer ainda? Para onde a gente vai? Até onde a gente vai chegar? Bom, o ano passou, a gente teve o impeachment, a gente teve mais um monte de denúncias, a gente teve mais um monte de prisões. Chegou um ponto em que a novela das 9, o Jornal das 9 era muito mais interessante do que a novela.
A gente ficava esperando o próximo capítulo do Jornal Nacional, porque a gente sabia que vinha mais alguma coisa, né? Nós ficamos meio viciados em escândalos. Quando chegou o final do ano, a conta chegou. A gente teve um 2016 tão ruim quanto 2015, e na soma dos dois, o PIB brasileiro deu um salto para algum lugar entre 2011 e 2010. Nós recuamos, do ponto de vista econômico, 5 anos. E isso certamente afetou todo o setor produtivo do país, principalmente o varejo. Aí veio 2017. 2017 nasceu assim com uma carinha um pouco mais otimista. Nós já tínhamos alguns cenários que nos diziam que em 2017 o ano seria um pouco melhor. Talvez a gente não tivesse um grande crescimento, mas a gente sabia que, pelo menos, a gente ia parar de cair. A gente tinha aquela sensação de que o fundo do poço tinha chegado. Do ponto de vista político, nada tinha mudado muito, porque, como vocês podem ver, as manchetes dos jornais traziam mais ou menos o mesmo conteúdo. Foram mais escândalos, foram mais denúncias, mais prisões. Mas, do ponto de vista econômico, a coisa começava a dar sinais de que tudo podia melhorar. Aí nós nos encontramos em abril do ano passado, novamente em Punta. E nesse evento aconteceu uma mudança muito importante, que talvez vocês não tenham percebido, mas para mim ficou muito claro. A pergunta que antes de todo mundo era até quando, passou a ser o que nós vamos fazer. Se a gente em 2016 estava preocupado com o que ainda ia acontecer, em 2017 todo mundo começou a olhar e falar, quer saber? Aconteça o que acontecer, eu tenho que continuar trabalhando, eu tenho que seguir em frente, tenho que investir, porque não dá para esperar o país resolver esse imbróglio todo no qual a gente se meteu. Então, está na hora da gente voltar a trabalhar. Era um sentimento de mais proativo, era uma reação, um momento de maior enfrentamento da crise, de meio que dizer assim, está na hora de eu pegar o meu futuro e o futuro da minha empresa pelas mãos e seguir em frente. O resultado foi positivo, a gente teve um crescimento em 2017 do varejo que, se não chegou a alcançar o ano de 2014, quando a gente teve lá nosso melhor resultado, pelo menos parou de cair e entrou numa certa estabilização. E quando nós chegamos no final do ano, a gente tinha realmente conseguido superar todos os nossos obstáculos. A gente estava começando a olhar para frente e enxergar uma chance aí de crescimento um pouco maior. Outro indicador positivo do ano é um índice que o Ibope mede juntamente com a Mais Fluxo, que é o fluxo de pessoas em shopping. A gente mede esse índice desde 2014, e 2015 e 2016 tinham sido anos muito ruins, de muitas quedas consecutivas. Quando chegou em 2017, o primeiro semestre ainda ficou meio estranho, mas, como vocês podem ver, a partir de junho, a tendência passou a ser de crescimento, de variações positivas, uma após a outra. Se a gente pegar o total do ano, o número de visitas em shopping cresceu 1,5%, 2017 contra 2016. Se a gente isolar só o segundo semestre, e o segundo semestre foi onde realmente para o varejo começou a retomada, o crescimento foi de 3%. Pode parecer pouco, mas para uma atividade que vinha de 2 anos de queda, é uma recuperação muito importante. Deu um ânimo novo para todo mundo, deu um ânimo novo para varejo, deu um ânimo muito importante até para as empresas de shopping, que começaram a pensar em reinvestir, em cuidar dos seus ativos de uma forma diferente. Algumas empresas tiveram mais sorte, foram mais eficientes em se aproveitar deste bom momento. A gente tem o resultado das empresas que são de capital aberto e a maior parte delas já publicou o resultado de 2007. Veja, por exemplo, o Magazine Luiza. O critério aqui é mesmo as lojas, tá? A gente está limpando o crescimento orgânico. O Magazine Luiza cresceu em 2017 14%. Um ano cuja inflação foi inferior a 13%, significa que ela teve um crescimento real de 11%. No ano em que estava todo mundo ainda meio angustiado, 11% de crescimento, 11% de crescimento real, é muita coisa.
Riachuelo, 9,6% de crescimento, também critérios mesmas lojas. Numa atividade que todo mundo dizia, vestuário, vai demorar um pouco para as pessoas voltarem, o comércio eletrônico está começando a brigar com a gente. 9,6% de crescimento. A gente está falando aí de quase 7% de crescimento real. Renner, 9,2%. O Grupo Arezzo, 8%. Grupo Pão de Açúcar, 7,8%. Hering, 5,3%. Americanas, 4,5%. Todas empresas que conseguiram crescer acima da inflação, conseguiram alcançar ganhos reais. Se você olhar para dentro dessas empresas e tentar encontrar o que elas têm em comum, todas elas, sem exceção, fizeram a lição de casa no momento em que as coisas estavam mais difíceis. Elas melhoraram processos, elas melhoraram linha de produto, elas melhoraram política de preço, elas melhoraram atendimento. E fizeram isso de olho no momento em que o mercado seria retomado. E conseguiram alcançar muitos bons resultados, mesmo num ano cujo PIB, com muito esforço, chegou a apenas 1%, e muito impulsionado pelo setor agro. Se o varejo cresce, o shopping, que é feito de varejo, cresce também. Então, a gente também tem bons resultados para algumas empresas de shopping. Multiplan, também no critério mesmas lojas, divulgou um resultado de crescimento de 6,6%. Sonais, 5,8% e Iguatemi, 3,5%. De novo, todo mundo crescendo acima da inflação. Um ano difícil, o varejo conseguiu fazer sua parte. E aí a gente chega a 2018. E a grande pergunta agora é o que vai acontecer com 2018. Eu não tenho dúvida nenhuma de que 2018 será um ano muito melhor. Muito melhor do que foi 17, muito melhor do que foi 18. Eu tenho certeza que a gente tem grandes desafios pela frente. Mas mesmo com estes grandes desafios, mesmo com Copa no meio do ano, que atrapalha algumas atividades, mesmo com eleições em outubro, que deixa todo mundo um pouco aflito, um pouco inseguro, com tudo isso, eu tenho certeza que 2018 será um ano vitorioso. A nossa estimativa para 2018 é que o PIB cresça algo em torno de 3%, é mais ou menos o que o Banco Central fala. O Banco Central está um pouquinho para baixo, eu estou arredondando para 3%, eu acho que é possível 3%. O crescimento demográfico sozinho, sem nada ser feito, vai colocar, neste ano, 1.600.000 novos consumidores no mercado. Só o crescimento vegetativo coloca no nosso mercado, em um ano, meio Uruguai. Imagina o poder que isso tem de mexer com a nossa economia, de melhorar as coisas. Com essas considerações e levando em conta algumas outras variáveis, a minha estimativa para o varejo, para a média do varejo, em 2018, é de um crescimento de 7%. E eu tenho certeza que várias categorias vão conseguir alcançar crescimento muito superior a esse número. Tá? E se 2016 teve uma pergunta, 2017 teve uma pergunta, 2018 também tem uma pergunta. E a pergunta agora é como? Se o mercado está retomando, se realmente a gente conseguiu sair do fundo do poço e se as perspectivas daqui para frente são de crescimento e são positivas, como as empresas podem acompanhar esse crescimento ou, se possível, até superá-lo? Como é que a gente consegue fazer com que a nossa empresa cresça, já que a economia vai crescer? Bom, não tem receita de bolo, não tem resposta mágica. Esses livros e palestras que vendem os 7 passos para o sucesso só fazem o sucesso do seu autor, porque não ensinam, de fato, nada para ninguém. Todos vocês aqui sabem, melhor do que eu, que o sucesso se faz com muito trabalho, com muito suor, abrindo mão de muitas coisas. Mas, nestes últimos 2 anos, na verdade, nesses últimos 27 anos, eu já atendo varejo há 27 anos, mas, em especial, nesses últimos 2 anos, que a gente teve essa crise mais acentuada, eu tive uma excelente oportunidade de observar de perto empresas muito bem-sucedidas, que conseguiram passar bem pela crise, e algumas empresas que eram empresas grandes, aparentemente sólidas, e que, infelizmente, sucumbiram no caminho. Isso me fez enxergar
o que havia de ponto comum em cada uma delas? O que essas empresas bem-sucedidas têm que estas outras empresas que não sobreviveram não tinham? E eu vou falar para vocês, vocês vão me dizer assim, mas isso é o básico. E é mesmo, gente, é muito básico. O segredo do sucesso, na minha opinião, é fazer o básico muito bem feito. E isso, por incrível que pareça, a maior parte das empresas não consegue fazer. Fazer o básico muito bem feito e depois colocar a sua cereja, que vai dar o seu toque pessoal à sua empresa, que vai fazer com que a sua empresa se diferencie das outras. Quais são os pontos que eu enxerguei nesses últimos 2 anos? Empresas que se deram bem, que passaram bem pela crise em 2017, estavam com os seus processos absolutamente bem resolvidos. E eu não estou falando de processos estanques, separados. Eu não estou falando que o processo do RH era bom, que o processo de logística era bom, não. Ela tinha uma empresa interligada, com processos que se conversavam e que eram inteligentes e que eram melhorados a cada dia. O mundo hoje é muito competitivo. Não dá para ter uma empresa de sucesso se você não tiver processo. Processos que envolvam tudo, que conectem as informações da sua empresa, da portaria até o momento em que você entrega o seu produto final. Veja o exemplo das lojas americanas, eu acompanhei isso no passado com eles. Eles levaram 3 anos implantando um processo de automatização. Não é fácil, não é rápido, é caro, é doloroso. Muita gente, muitos executivos não sobrevivem, porque não se adaptam. Implementar processos eficazes, mexe com a zona de conforto das pessoas, porque elas acabam tendo que fazer as coisas de uma forma diferente, ou acabam tendo que aprender a fazer coisas de forma diferente. Mas vale a pena. E eu realmente não acredito que, nesse momento em que nós estamos, exista futuro para empresas que não tenham processos muito bem resolvidos. Empresas de sucesso e que sobreviveram nos últimos 2 anos, sobreviveram bem nos últimos 2 anos, eram empresas que tinham foco. Foco é uma coisa que os livros de marketing relatam como importante desde a década de 70. Não é novidade. Foco sempre foi o segredo do sucesso. Mas agora, mais do que o segredo do sucesso, é o segredo da sobrevivência. O mercado consumidor fica cada dia mais fragmentado. As pessoas se dividem em grupos, em unidades que se relacionam de acordo com as suas preferências. As pessoas se reúnem de acordo com as suas paixões. E elas querem ser atendidas por empresas que entendam isso, que entendam quem elas são. Não faz mais sentido você descrever o seu público-alvo como mulher de classe B de 24 a 44 anos. Isso é muito pouco. As pessoas não são mais dados demográficos, as pessoas hoje são muito mais complexas do que isso. E o grande detalhe, o mercado se expandiu tanto que, se você não identificar qual é o segmento correto ou qual é o segmento de mercado que você quer atender, e se preparar para isso, tiver produtos para isso, alguém vai fazer no seu lugar. E pode até não ser aqui, pode ser na China. O consumidor hoje, se ele não encontrar o que ele quer no meio onde ele vive, ele vai buscar isso em outro lugar. As pessoas, os consumidores, a grande mudança de comportamento que aconteceu nos últimos anos é que os consumidores não aceitam mais se adaptar às empresas. Eles esperam que as empresas se adaptem a ele, que as empresas entendam as necessidades dele, entendam o comportamento deles e entregue produtos e serviços de acordo com essa realidade. Então, tenha foco. E faça isso rápido, porque não tem lugar no mercado para todo mundo. E se algum concorrente descobrir o foco do seu negócio antes de você, talvez você fique fora do jogo. Empresas bem-sucedidas tratam muito bem o cliente interno. Empresas bem-sucedidas já aprenderam que elas precisam colocar o cliente no centro do seu negócio e que o primeiro cliente que elas têm que conquistar é a sua equipe interna. Clientes felizes, funcionários felizes, equipe feliz, trata bem o seu cliente quando ele entra na loja, converte mais visita em venda, faz a sua marca brilhar. Funcionários infelizes fazem exatamente o contrário.
derrubam a sua marca. Você vai fazer um esforço gigantesco de marketing e vai acabar sendo derrubado lá na frente. Vou dar um exemplo óbvio, que todo mundo usa, mas que é importante. Alguém aqui consegue imaginar um vendedor da Apple, triste, desanimado, apresentando o iPhone 10 para um cliente? Isso não vai acontecer. A Apple entendeu há muito tempo que a primeira pessoa que ela precisava conquistar era a sua equipe. E a equipe é apaixonada pelo que faz. E ela vende a marca, ela transpira a marca. E é isso que a gente precisa aprender. O funcionário não é um problema a ser resolvido. O funcionário é uma oportunidade. Seja honesto. Vocês vão me falar assim, claro que eu sou, né? Eu estou falando sério. Seja honesto. Seja honesto porque o velho lema, brasileiro gosta de levar vantagem em tudo, está morto e enterrado. Não faz mais sentido. Ninguém mais aceita propaganda enganosa, ninguém mais aceita produtos de má qualidade, ninguém mais aceita preço extorsivo, ninguém mais aceita ser maltratado. As pessoas conhecem a lei do consumidor e elas exigem que essa lei seja respeitada. E tem um detalhe importante aqui. Se você fizer qualquer coisa que possa prejudicar a imagem da sua marca ou prejudicar o seu relacionamento com as pessoas, isso vai ser difundido em instantes para uma quantidade gigantesca de pessoas. Alguém disse no passado, que eu não me lembro quem, que no passado uma pessoa maltratada, um cliente infeliz, falaria mal da marca para até 4 pessoas. Hoje, essa pessoa vai falar instantaneamente para 4.000. É muito rápido. Demora muito tempo para construir uma marca de sucesso, mas em tempos de redes sociais, derrubar uma marca é muito fácil. Reconstruir vai demorar muito tempo e, às vezes, não tem solução. Nem sempre tem solução. Então, é preciso tomar muito cuidado com tudo que acontece. Você tem que estar preparado para cada pequena surpresa. E você tem que preparar a sua equipe para essas surpresas. Você tem que empoderar a sua equipe que está lá no chão de loja para saber como reagir. Quem não lembra ou quem não ficou sabendo do caso de um grupo de drag queens em São Paulo, estava fazendo um curso de drag queen. Eu não sabia que existia curso disso, mas existe. Eles estavam fazendo um curso de drag queen. Chegou a hora de almoçar e eles resolveram sair vestidos a caráter para ir almoçar. Porque essa é uma diferença da sociedade atual. As pessoas pertencem a grupos e elas querem ser reconhecidas por aqueles grupos. Elas não querem mais se esconder. E o que tinha para almoçar? Qual era o lugar que tinha para almoçar? Um shopping, óbvio. E eles foram para o shopping. E o que aconteceu? A segurança barrou essas pessoas na entrada e disse, não, aqui você não vai entrar. No passado, talvez eles falassem, tá bom, vai, desculpa, vou embora. Mas hoje não é mais assim. Eles fizeram um tremendo estardalhaço, botaram isso nas redes sociais, chamaram a imprensa, essa notícia acabou no Jornal Nacional, e mais, eles marcaram com um grupo grande de drag queen que o ponto de encontro deles dali para frente seria a praça de alimentação daquele shopping. E aí? O que você faz? As pessoas precisam estar preparadas para saber como reagir nessas situações. Seu funcionário precisa ter poder para decidir, precisa ter bom senso. Tá? Situações inusitadas acontecerão cada vez mais. Então, seja honesto com a sua empresa, seja honesto nas suas relações comerciais, seja honesto com os seus funcionários, seja honesto com os seus clientes, porque hoje o dano que a rede social pode causar a uma marca é tão rápido e, às vezes, irreversível. Por último, empresas bem-sucedidas são empresas que perseguem a inovação. Quando eu falo em inovação aqui, eu não estou falando em tecnologia. Eu estou falando em perseguir, encontrar formas de fazer melhor coisas que nós fazemos de forma repetida. A inovação cabe em qualquer lugar. Ela não tem só a ver com computador, com iPhone, com coisas que tenham a ver com tecnologia.
A inovação cabe no RH, a inovação cabe na forma como você treina a sua equipe de vendas, a inovação cabe na forma como você organiza seus produtos na loja, a inovação cabe em todos os lugares. E é preciso que você persiga a inovação sempre, porque no mundo dos negócios não existe a posição parado. Ou você vai para frente ou você vai para trás. Não tem a posição estacionada no mundo dos negócios. Você precisa estar sempre dando um passo à frente. E a inovação, ela não só traz para você, traz para a marca esse frescor, né, da novidade, mas ela melhora a produtividade, porque é uma forma das pessoas encontrarem outro jeito de fazer coisas de uma forma mais rápida e mais eficiente. Então, inovação é importantíssimo. Inovação não pode ser uma palavra na missão da empresa. Inovação não pode ser algo que você coloca no seu slogan. Inovação tem que ser o DNA da sua empresa. Tem que ser praticado do topo até a base. Tem que ser algo incorporado, realmente, que as pessoas persigam todos os dias. Inovação é realmente vai ser cada vez mais um diferencial entre as empresas. E aí dá para usar de novo o exemplo da Apple. Alguém imagina uma marca como a Apple, consagrada, desejada no mundo inteiro, não fazendo lançamentos e não inovando? É impossível. Faz parte do que ela é. Ela tem sempre que estar com alguma coisa nova, né? Então, inovação é muito importante. Para terminar, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte. Eu sei que o Brasil é um país difícil. Eu estou no mercado de trabalho há mais de 30 anos. Passei por várias crises. Eu passei pela hiperinflação. Eu era funcionária do Pão de Açúcar no momento em que a gente tinha tablita. Então, eu sei que o Brasil é um país difícil. Alguém também já disse que o Brasil não é um país para amadores. É verdade. Mas ninguém aqui é amador. Todos vocês são profissionais. Todos vocês sabem e conhecem muito bem o que é o país. E a gente tem muita oportunidade pela frente. Por mais que existam dificuldades, tem muita oportunidade para ser explorada. E, para terminar, eu quero deixar uma frase com vocês de um personagem que eu gosto muito e que é uma frase que tem um sentido muito grande na minha vida. Mestre Yoda, faça ou não faça, tentar não basta. Obrigada. Agradecer a Márcia Sola, diretora de pesquisa do Ibope. Muito obrigado. E antes de entrar no debate com o Flávio, eu queria pedir um vídeo que a gente tem exatamente falando sobre o tema desse painel, que é de competitividade global, para a gente entender um pouquinho o pano de fundo da nossa discussão, de onde está o Brasil nesse momento. Por favor. Num cenário de forte disputa na economia internacional, os países precisam ser eficientes, ter um ambiente de negócio sofisticado, estimular a inovação, proporcionar uma boa infraestrutura para a produção, nível da educação, preparo da população para lidar com novas tecnologias. São 116 indicadores, divididos em categorias como essas que eu citei, que o Fórum Econômico Mundial analisa para fazer o ranking de competitividade global. O levantamento é complexo, é anual e avalia 138 países. O mais preparado para a competitividade no mundo, pelo 9º ano seguido, é a Suíça. Na sequência, os Estados Unidos, que são muito fortes na eficiência e inovação. Medalha de bronze para Singapura, líder global nos critérios de educação e treinamento. O Brasil aparece logo atrás do Tajiquistão, o Brasil que está na posição de número 80, e à frente da Ucrânia. O Brasil é também o último tijolo do grupo dos BRICS. Na ordem, por melhor desempenho, estão China, lá na frente, Rússia, 38º lugar, Índia, África do Sul e, então, a gente. Mas por que o Brasil vai tão mal? Os maiores problemas na hora de fazer negócios por aqui, de acordo com o estudo, são, nessa ordem, o peso dos impostos, a regulação, em particular do mercado de trabalho, a corrupção e a burocracia do governo. A gente já esteve bem posicionado nesse ranking de competitividade internacional. Em 2012, por exemplo, o Brasil ocupava a posição de número 48. De lá para cá, desabou de forma melancólica, chegou na posição de número 81 em 2016. No meio de tanto indicador pavoroso, tem boa notícia. O Brasil recuperou uma posição em relação àquela que tinha obtido no ano passado. E, além disso, a instabilidade política e a dramática profusão de escândalos
por incrível que pareça, melhoraram a percepção de transparência e de combate à corrupção, fazendo com que o país subisse 11 degraus em um ano no ranking que avalia a robustez das instituições. Bom, com esse vídeo posto, eu queria pedir a participação, primeiramente, do Flávio Rocha, as considerações iniciais em cima desse tema da competitividade. Flávio, por favor. Obrigado, Alexandre, os companheiros de mesa. Pelo mesmíssimo motivo da Márcia, eu vou pedir licença para falar de pé. E a gente troca o chip, tira o chip da política de ontem, coloca o chip do varejo, mas o drama continua o mesmo: competitividade. Nós estamos perdendo o bonde da competitividade global, nós estamos ficando para trás. E isso exige de nós, que encostamos a barriga no balcão, que estamos assistindo esse espetáculo mais de perto, que entendemos mais do que ninguém, por um dever de ofício, as delicadas relações de causa e efeito do livre mercado. Nós temos que voltar à posição que nós nunca deveríamos ter abandonado, a de guardiões da competitividade. Porque se o Brasil perder o bonde da competitividade, a culpa é nossa, porque a interlocução entre política e economia tem que ser feita por quem entende de competitividade, sob pena desta delicada tarefa ser ocupada por esta burocracia tóxica que entende muito das leis, as falhas leis dos homens, mas são analfabetos em capitalismo. Então nós temos sim que retomar esta tarefa para tirar o Brasil dessa posição humilhante, ao lado de países como Coreia do Norte, como Venezuela, e colocá-lo na posição que ele merece estar, pela qualidade do seu empreendedorismo, pelo talento e força de trabalho do seu trabalhador. Não vamos deixar que essa pequena aristocracia tóxica, que por um cochilo nosso tomou o lugar que nos é de direito e de fato, que a gente perca o bonde da história. Aqui, o Cátilo nos mostrou um retrato que reforça esse triste fato da história brasileira. Ele falou aqui das 39 entidades que têm que dar o seu ok, o seu carimbo, para que um shopping center passe a funcionar. Esse é o crime perfeito. Eles mesmos criam as leis absurdas, criam a dificuldade para vender a facilidade e nomeiam lá os bandidos que vão nos extorquir. Nós temos que dar um basta. Quando falta sabedoria, quando falta a crença na sabedoria suprema do livre mercado, tende a esta hiperregulação, essa camisa de força que está nos tirando do jogo competitivo. No nosso setor, o drama é ainda maior, porque quando você onera um setor homogêneo, como o setor automotivo ou o setor das siderúrgicas, tudo bem, você pode até perder o mercado internacional, mas aqui apenas quem sofre é o consumidor brasileiro. Nós, do varejo, temos um drama adicional, que é a heterogeneidade, né? Quando o cerco burocrático aumenta, quando a carga tributária aumenta, cria uma distorção, uma concorrência ainda mais desigual, né? A empresa ética, aquela que vende com nota e registra o funcionário, cada vez mais vai sendo mais punida, porque muitas vezes nós estamos aí carregando a maior cruz tributária do mundo, lidando com toda essa burocracia absurda e irracional, mas muitas vezes o nosso concorrente da esquerda e da direita estão num paraíso fiscal. Isso cria uma enorme deformação. E a clandestinidade está sempre se renovando. Vem a nota fiscal eletrônica, se proliferam os meios eletrônicos de pagamento, que de certa forma contém um pouco a informalidade, mas por outro lado vem outras formas de informalidade. Outro dia estávamos numa reunião do setor, estava o José Galó, da Renner, estava o Fábio Hering, estava o Márcio Godfarb, que estava na frente da Marisa, e mais algum outro grande varejista, e a autoridade lá do governo perguntou: qual é o maior player do setor de vocês? E eu respondi: é a Infraero, ministro. E ele não entendeu direito: mas como? Infraero? A Infraero. A Infraero coloca no mercado brasileiro de vestuário 3 vezes mais peças de roupa do que nós que estamos aqui.
Porque quando a queda do custo Brasil é tão absurda que isso não era na época da Copa do Mundo, eu fiz para ele a conta de que um consumidor ia a Miami, comprava 3 camisas da Nike, da seleção brasileira, e 2 pares de tênis, e estava paga a passagem. Tão grande é a irracionalidade. E a Centauro perdia a venda. E, bom, mas eu quero falar como é que nós lidamos. O drama é esse, mas graças a Deus, nós acho que usamos as ferramentas corretas e conseguimos vencer e prosperar, mesmo nesse cenário difícil. Está fazendo 10 anos que eu assumi a presidência da Riachuelo. Quando eu assumi, a Riachuelo era uma empresa verticalizada. Aqui a Márcia falou de integração. Eu acho que nós somos um bom exemplo das sinergias que a integração traz. Eu costumo dizer, eu tenho até na minha sala uma foto do Steve Jobs, que meu amigo Tutinha me deu de presente, de tanto eu falar na Apple, porque a Apple eu acho que é um grande exemplo de como tirar proveito da integração, né? Quando você vai no Apple Store, compra um MacBook Pro rodando um sistema operacional Yosemite, tira uma foto com o iPhone, edita no iPhoto e faz um upload para o iCloud, você está fazendo tudo embaixo do mesmo guarda-chuva acionário. É uma empresa totalmente integrada. Ali não tem a briga de advogados discutindo o contrato de quem leva o quê, de profit share em cada uma dessas transações. Cada vez você tira uma foto e faz um upload lá para a nuvem. É o contrário da cadeia fracionada. Quando você entra na loja de eletrônico, compra um computador, sei lá, da Positivo, rodando o sistema operacional Windows, tira uma foto com a câmera da Sony, faz o upload para o Google, você está usando uma cadeia fracionada, né? Ninguém pode dizer quem está certo, quem está errado, porque uma foi criado por Steve Jobs, o outro foi criado por Bill Gates, talvez os maiores 2 gênios dos negócios no ano passado. Mas o nosso modelo de negócio buscou muita inspiração na Apple. Eu recebi de legado da pessoa que eu mais admiro, que é o meu pai, Nevaldo Rocha, que está fazendo seus 90 anos de idade, tem uma história maravilhosa. Ele deixou como legado uma belíssima tecelagem chamada Guararapes Têxtil, Confecções Guararapes, que já era a maior confecção do Brasil na época, as lojas Riachuelo, que é a faceta mais evidente do grupo, e já no nosso período foi criado o outro elo financeiro, que também traz uma enorme sinergia. O que mudou da época do seu Nevaldo para a nossa geração é que essa empresa que era verticalizada, que buscava a eficiência dentro de cada elo da cadeia, nos seus ótimos locais. O pressuposto era que você tivesse uma tecelagem eficiente, uma confecção eficiente, uma logística eficiente, um varejo eficiente, uma financeira eficiente, você tem o todo eficiente. Mas a Apple e a genialidade de Amancio Ortega, que mudou totalmente as regras do jogo em termos de distribuição de moda e de cadeia têxtil, mostram que existe um patamar acima desse de eficiência, vindo do uso colaborativo, né, da sinergização desses elos da cadeia. Isso foi tratado num case de Harvard, da Harvard Business School, sobre a empresa que eu citei, a Inditex, fundada por Amancio Ortega, mais conhecida pela marca Zara, que cunhou a expressão fast fashion. Fast fashion muitas vezes é utilizada de forma distorcida, mas nesse case, que é do ano 2000, ele mostra exatamente o ganho de produtividade quando esses elos da longa e conflituosa cadeia têxtil, cheia de conflitos frontais, ganham em termos de produtividade quando usados sinergicamente e quando se consegue, ao invés de administrar cada um desses elos dentro das 4 paredes de cada operação, se consegue gerir o fluxo. Você consegue baixo custo e você consegue o mais importante em moda, que é velocidade.
Essa foi a transformação que aconteceu na Riachuelo, fez com que a Riachuelo nesse período crescesse 10 vezes. No ano passado, nós, como aqui a Márcia mostrou, ficamos muito orgulhosos do maior crescimento do setor, melhor top line, melhor faturamento de toda a história. Mas foi realmente o ano em que a gente deu a virada logística, que não sei se alguém foi numa Riachuelo recentemente, mas você vai ver realmente a diferença em termos de gestão de estoque do novo modelo logístico. No modelo tradicional, empurrado, a gente chama a logística empurrada no jargão do setor, normalmente cada produto é abastecido na loja dentro de uma expectativa de venda dentro do tempo de vida daquele produto, normalmente uma estação. Então, isso significa que uma loja pequena vai receber uma grade de 24 peças, uma média, uma grade de 48, uma grande por aí, umas 60 peças, né? Então, isso faz com que, no modelo tradicional, exista uma proporção entre superfície de estoque e profundidade. Uma loja de 100 mil peças, gerida pela logística empurrada, com doses, né, de mais ou menos 8, 10 peças por SKU, você vai ver talvez uma profundidade média de 10 SKUs. Consequentemente, essa loja de 100 mil peças vai oferecer 10 mil alternativas para o cliente. Se você for numa Riachuelo ou numa loja de fast fashion, aqui no Brasil, a única alternativa é ser na Riachuelo, que é a única fast fashion do Brasil, você vai ver essas mesmas 100 mil peças com a profundidade média de 1,1 ou 1,2, porque a dose de abastecimento de cada uma dessas SKUs é dentro da expectativa de venda otimista daquela SKU no ciclo de reposição. E o ciclo de reposição para 90% das lojas é um caminhão por dia. Então, você vai ver realmente muito mais variedade. Essa é a primeira grande diferença. Uma loja de 100 mil peças vai ter talvez 95 mil alternativas para o cliente. Isso significa, usando uma analogia que eu gosto de usar, se o nosso estoque fosse um volume d'água, você teria na cadeia tradicional um profundo poço com pouca superfície de evaporação, e o estoque na loja nossa é como um espelho d'água, com muita superfície de evaporação, o mesmo volume, 100 mil litros, você tem muito mais superfície, e evaporação é venda. Então, isso consegue, em primeiro lugar, aumentar o aproveitamento da venda por metro quadrado. E o segundo é a menor formação de resíduo, porque você vai corrigindo os erros, você tem o benefício da agregação estatística no CD, né? E ao invés de receber um produto de 5 mil peças e já distribuir por 300 lojas, onde você tem certeza que você vai errar 300 vezes, você tem o benefício da cadeia logística puxada. Você só repõe à medida que você vendeu na loja. E, além disso, você pode começar de uma pequena aposta inicial, porque a conexão entre a fábrica e a loja, que nós já estamos conseguindo até uma agilidade maior do que a mãe da matéria, que é a Zara, a gente está conseguindo fazer isso, mas em 10 dias do CD para a loja. Então, você pode começar com uma pequena aposta inicial, com um baixo risco, e a gente sabe que a variabilidade do nosso setor é brutal, né? Você tem itens que vendem 10 vezes ou 30 vezes mais do que o esperado, e tem itens também que vendem 10 vezes mais. Então, é um grande ganho que traz um grande benefício à imagem, é você poder partir de uma pequena aposta inicial, identificar precocemente, eu digo nos primeiros dias de venda, aqueles campeões e correr atrás e direcionar a sua produção dentro da estação para transformar uma aposta inicial de 5 mil peças em 50 mil peças. Então, esse modelo, a virada final dos últimos departamentos aconteceu no começo do ano passado. Hoje, nós somos a única empresa realmente que tem a cadeia logística totalmente puxada, com alta frequência de reposição, e isso se traduziu não só no aumento de vendas, como também e principalmente na menor formação de resíduo.
Porque se sabe que no nosso setor o grande vilão são as sobras, rupturas e sobras, né? Você consegue reduzir os dois. Você consegue prolongar a vida dos itens dos chamados dos fast movers, né? E também uma formação de resíduo muito menor. Então, essa foi acho que foi a principal mudança estratégica. Mas é lógico que o fundamental, né, o grande fator de sucesso um time absolutamente engajado. Somos campeões de engajamento, batemos a marca dos 80% de engajamento, acho que é um recorde do setor no ano passado, porque é uma empresa movida por um propósito. Propósito, eu acho que é o que transforma pessoas mas em pessoas boas, né? Eu acredito, antes de mais nada, que as pessoas são boas por natureza. O que torna efetivamente as pessoas menos generosas e mais egoísticas é justamente a ausência de um propósito maior que convirja, que faça convergir e tire as pessoas do plano menor do interesse. As pessoas que são movidas pelo interesse são mais focadas nos seus goals individuais. Então, a Riachuelo tem um propósito e esse é quase um método gerencial, né? Eu me identifico ainda até abril, que eu sou ainda presidente até a próxima Assembleia dos Acionistas, como o garoto propaganda do propósito. A Riachuelo tem um propósito de transformar a ferramenta mágica que a gente conhece, que é a moda, numa eficiente ferramenta de inclusão. A moda, quando sempre foi um mundo meio excludente, até um contrassenso, é um mundo excludente, elitista, uma coisa dos ricos, e esse modelo da Riachuelo, que traz baixo custo, que traz velocidade, conseguiu realmente alargar as portas de acesso desse mundo da moda e literalmente despertar a autoestima e melhorar a vida de milhões de pessoas. É isso que move os nossos 40 mil missionários da democratização da moda e talvez o responsável não só por esses recordes, índices de engajamento recordes, e também o que está por trás dos bons resultados que nós estamos comemorando. Muito obrigado. Sebastião, queria agora que você desse um testemunhal de como é que a Centauro consegue, agora como presidente do conselho, né? Como é que a Centauro consegue competir ainda com esse ambiente de negócios tão desfavorável no Brasil? Boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer muito ao Nabil, ao Alexandre, pelo convite de vir nesse terceiro fórum de varejo e ter a oportunidade de rever tantos amigos queridos que há algum tempo eu não os via, e algum deles, inclusive, já enveredado pela área política, como meu amigo Amasta, fazendo um enorme trabalho, e agora, mais recentemente, Flávio Rocha, que vai por esse desafio e esse caminho. Flávio, eu acho que no futuro ele vai dizer que você era feliz e não sabia. Em todos os casos, vamos tocar esse barco, porque o Brasil precisa de homens como vocês. Meus amigos, eu vou começar a minha posição aqui. Eu acho que a gente já falou aqui demais de crise, a gente já falou demais de dificuldades de ambiente, de negócios. E eu queria falar um pouco sobre aquilo que nos compete, que nós podemos fazer, que está ao nosso alcance fazer. E aproveitando duas perguntas aqui, duas frases que a Márcia muito bem colocou, eu vou adicionar alguma e uma outra e fazer uma mudança de ordem. E acho que essas três perguntas estão na cabeça de todos nós, lojistas e empreendedores de shopping center. Independente do segmento, independente do tamanho do shopping, independente de qualquer coisa, nós temos aqui algumas perguntas que eu acho que são comuns a todos nós. Acho que a primeira delas é: o que mudou?
Acho que essa pergunta, e eu quero fazer essa pergunta no ambiente, porque fica muito simples quando a gente vê assim, o que mudou? Não, o que mudou foi a crise. Tivemos uma recessão enorme, vivemos numa recessão ainda muito grande, num período muito difícil, isso mudou. Bom, claro, isso todos nós sabemos que mudou. Mas será que foi só isso que mudou? Eu acho que não. Eu acho que mudou, algo mudou de uma forma muito mais contundente do que a crise econômica que nós estamos vivendo. E o Brasil foi feito de crises, isso não é novidade, talvez essa mais difícil desde que eu iniciei minha carreira como lojista em 1981, portanto já há bastante tempo. Diversas crises, talvez não tão prolongadas quanto essa, mas tirando isso de lado, eu volto à pergunta e que me fazia e ainda me faço muito, o que mudou desde que eu iniciei a minha atividade no varejo? E essa resposta eu acho que é muito clara para todos nós, sejamos lojistas, sejamos empreendedores, sejam empreendedores de shopping center. O que mudou foi o cliente. O que mudou fomos nós como consumidores. Não temos mais o mesmo comportamento. Nós não nos submetemos, como muito bem disse Márcia, mais às mesmas premissas, as mesmas regras que eram estabelecidas não tanto tempo atrás, 10 anos atrás. De lá para cá, a mudança se acentuou de uma forma forte e tende a acentuar de uma forma ainda mais latente. Então, essa pergunta do que mudou, e isso definitivamente mudou, não importa qual tamanho seja a empresa de shopping centers, não importa qual tamanho seja a empresa de varejo, nós todos estamos debaixo da mesma posição. O consumidor mudou de comportamento, e mudou de uma forma que, se nós não procurarmos e conseguir entender este novo consumidor, não adianta, como a própria Márcia disse, só acertar os processos internos, seja logístico, seja até mesmo de tecnologia. O consumidor mudou o hábito. E eu acho que isso todos nós estamos de acordo em relação a isso. Aí, aproveitando agora uma das perguntas que a Márcia colocou muito bem, e nos afetou muito essa pergunta, uma vez que nós entendemos que o nosso consumidor mudou, vem a segunda pergunta: o que vamos fazer? Muito bem colocado pela Márcia. Nós entendemos em 2013, 12, propriamente dito, que o consumidor tinha migrado o seu hábito de compra para compra em internet. Na compra, e efetivamente mudou, né? Ele realmente, as empresas de internet começaram a ter um crescimento extremamente importante. Bom, se o consumidor mudou para este novo canal de compra, nos compete também fazer criar na companhia uma área que consiga atender a esse cliente. E foi o que nós fizemos. A gente já tinha um e-commerce dentro da empresa, só que em 2012 houve uma mudança extremamente importante. A bem da verdade, debaixo do mesmo CNPJ, nós criamos praticamente duas empresas. Uma empresa que cuidava de loja física, que já vinha cuidando, e criamos uma nova empresa para criar o canal de e-commerce. Trouxemos para essa empresa especialistas em e-commerce, uma garotada jovem, com um perfil bastante diferente daquele perfil anterior, da outra companhia, uma garotada que aos 30 anos, se ainda não ficou rico, já está sentindo uma frustração de vida. E esta turma que entende profundamente, que entendia e que entende profundamente de como vender na internet, ela foi crescendo dentro da medida que o e-commerce ia crescendo, essa turma ia crescendo dentro da empresa, e quando nós nos demos conta, a gente efetivamente tinha dentro da mesma companhia duas empresas que se odiavam, tá?
que eram concorrentes entre si. Porque, de uma certa forma, nós tivemos, e o concorrente nos faz sempre acordar mais cedo e buscar mais. Nós tivemos um concorrente que entrou forte no caminho de internet, estava com a página em branco, e nós, então, imaginamos que não poderíamos deixar essa página em branco. Trouxemos uma equipe que pudesse contrapor a essa posição de concorrência. E assim foi. E posso dizer para vocês o seguinte: no mundo internet, muitos de vocês já atuam com muito mais eficiência. Tem algumas coisas são diferentes. Primeiro delas, a gente consegue medir no centavo cada atividade, a resposta de venda para cada atividade, seja de marca e tudo mais. Essa turma, uma vez que você tenha um produto desejado, eu posso dizer para vocês que essa turma consegue fazer um crescimento de vendas que é algo extraordinário. Basta que para isso dê a eles as seguintes condições: aumente a verba de marketing, reduza a margem e faça o frete grátis. São 3 alavancas que, uma vez acionada com a comunicação, não tem ninguém que segura. Você pode dizer o seguinte, é um pouco aquela pergunta do contador antiga, né? 2 mais 2, e o contador vira: doutor, quanto é que você quer que dá? A pergunta da turma de tecnologia era simplesmente o seguinte: quanto é que está disposto a perder de dinheiro? X. Ok, a gente faz a venda de Y. Porque é tão simples quanto isso. E, junto a essa posição, nosso e-commerce teve um crescimento extraordinário durante 3 anos. Quando nós percebemos que o que a gente estava fazendo, nós estávamos no caminho errado. E aí, aqueles momentos extremamente difíceis da companhia, porque nós fizemos, mas acredito que nós fizemos equivocadamente. Uma empresa não se sustenta, exceto alguns ícones, não se sustenta sem rentabilidade, sem a última linha, sem que os resultados efetivamente apareçam. Não adianta crescer apenas a primeira linha. E a turma de e-commerce, muito focada em comprar mercado, é assim que eles chamam a comprar clientes, fazem de uma forma magnífica o crescimento da primeira linha, mas não olham a última linha. Então, nós iniciamos esse processo, investimos um montante de dinheiro, algumas dezenas de milhões de reais, talvez algumas centenas de milhões de reais nesse caminho, quando nos deparamos que esse caminho não era o melhor. E voltamos, e aí se tornou a coisa mais difícil, de novo, a pergunta: o que vai acontecer? O que aconteceria com a empresa se nós seguíssemos naquele caminho? E o que vai acontecer no mercado de agora para frente? Então, em 2000, já aproveitando, e a crise, às vezes, a recessão, ela é bastante educativa, porque ela não tem muito espaço para cometer erros durante muito tempo, nós rapidamente revertemos o modelo o núcleo de loja física e o núcleo de venda de internet, e partimos para o dificílimo caminho de fazer uma integração de canais. Alguns chamam de omnichannel. Então, isso é bastante diferente você ter 2 canais de venda ou ter um canal de venda integrado em diversas plataformas, seja de lojas físicas, seja de e-commerce, seja door to door, não importa, mas integrar esses canais é o caminho mais difícil. E, a bem da verdade, nós alteramos esse caminho em 2015, e naquele momento eu pensei, por isso há algum tempo já não vejo os amigos, eu imaginei que o meu ciclo, por isso é que eu digo, olhar um pouco acima da onda que veio grande de recessão, olhar se ainda tem uma outra onda maior por trás. E a minha opinião é que sim, aquele ciclo de simplesmente ir, eu que sou um varejo multimarca, de ir nos meus fornecedores, escolher a melhor coleção que eu entendo, disponibilizar, colocar no meu estoque e disponibilizar na loja para que o cliente
venha, quer dizer, eu tenho a pretensão de ter acertado a intenção de compra do cliente, e se eu conseguir interpretar bem, eu demarco menos. Se eu interpretei mal, eu demarco mais. Eu acho que esse ciclo, que eu chamo de varejo de representação do cliente, esse ciclo encerrou. Nós estamos iniciando uma nova era de varejo. É uma era de serviço, que é bem diferente, e aí é que vai bastante. Não basta mudar processo, é preciso mudar comportamento, é preciso mudar mentalidade, é preciso mudar a companhia como um todo. E um dos maiores desafios que nós tivemos internamente, e aí eu vi que o meu ciclo de entendimento, que eu fiz com uma certa modéstia, de uma maneira bastante razoável, eu precisava de trazer para que entender esse novo ciclo de varejo, eu deveria trazer uma equipe nova, de uma garotada que pensasse um pouco diferente, mesclando um pouco com cabelos brancos. Enfim, o resultado me parece acertado. Nós temos hoje uma empresa que eu chamaria, se fala muito em fintech, acho que temos agora os retechs, que são os retails de tecnologia, e a Centauro se posiciona dessa maneira hoje, que é uma integração de lojas com o canal digital. Hoje, a nossa venda digital já passa por loja e vice-versa, 25% da nossa venda digital já se comunica via loja. E o resultado disso a gente acaba de colher no primeiro semestre desse ano, um crescimento de 12% na chamada same-store sale com essa posição. Então, o tempo é curto, eu quero agradecer, acho que já extrapolei demais. Muito obrigado a todos. Eu acho que é o caminho que nós estamos entendendo no que vem de futuro. Obrigado. Muito obrigado, Sebastião. Pessoal, a gente queria alongar um pouco esse painel, mas a gente tem um problema de tempo para compensar. Então, eu queria pedir uma salva de palmas para os nossos painelistas.